Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Evangelho em ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história contada por Jesus que, olha, é daquelas que marcam. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Isso mesmo, e a nossa conversa vai girar em torno de uma reflexão bem interessante sobre essa passagem específica. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar a mensagem central dessa parábola, sabe? Aquela do homem rico e do pobre, o Lázaro. E entender um pouco o que ela diz sobre as nossas escolhas em vida, né? E as consequências disso. Pois é. E o começo já é, assim, muito forte. Um contraste brutal, né? Um vivendo no luxo extremo. Banquetes diários, roupas caríssimas. E o outro, Lázaro, na miséria total, jogado na porta. Mas aí vem a morte e, bum, tudo vira de cabeça para baixo. Uma inversão completa. Ok, então vamos desempacotar isso aí. Começando pela vida deles aqui na Terra, né? Como a história descreve. Primeiro, o rico. O rico, ele é pintado com cores bem vivas, né? Púrpura, linho fino, que na época era o suprassumo do luxo. Símbolo de status total. E não era só a roupa, eram banquetes esplêndidos, e o texto faz questão de dizer todos os dias. Nossa, uma vida assim de opulência total, sem preocupação nenhuma, aparentemente. Ele tinha tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar, né? E aí, em contraste... Vem o Lázaro. Que quadro triste, né? Sim, Jogado na porta da mansão desse rico. Coberto de feridas, de chagas, uma condição terrível e faminto. A ponto de desejar as migalhas que caíam da mesa farta lá de dentro. Que imagem. E ainda tem o detalhe dos cães vindo lamber as feridas dele. É quase... perturbador pensar nisso. O único contato, talvez... É muito forte. Sem dúvida. E a análise que a gente está usando como base, ela vai além da óbvia desigualdade, sabe? O ponto crucial que essa reflexão levanta é a indiferença do rico. O Lázaro não estava escondido, ele estava ali, na porta. Todo dia. Era impossível não ver, fisicamente falando. Exato, mas para o rico era como se ele não existisse. Invisível. O rico estava tão fechado no mundinho dele, nos prazeres, nos banquetes. Que o sofrimento ali, explícito na cara dele, não o afetava. Parece que não. Não o movia a fazer nada. Era parte da paisagem, talvez, uma paisagem que ele escolhia ignorar. Essa dinâmica é... uau! Proximidade física, mas um abismo de distância humana. Precisamente. E aí... Aí vem a morte. Para ambos. E como a história descreve essa vida após a morte para cada um? Bom, para o Lázaro, a narrativa diz que ele foi levado pelos anjos, levado para junto de Abraão. Seio de Abraão, né? O que isso quer dizer segundo a nossa fonte? É interpretado como um lugar de consolo, de paz, uma proximidade com Deus, felicidade depois de tanto sofrimento em vida. Faz sentido. E o rico? A história dele é diferente. Bem diferente. Ele morre, é enterrado, e o destino dele é o Hades. Que nesse contexto é entendido como um mundo dos mortos. Sim, mas para ele especificamente um lugar de tormento, sofrimento, angústia. Fogo é a imagem usada. Aqui é onde fica realmente interessante. A inversão total. Exatamente. E a interpretação que a gente está explorando bate muito nessa tecla. A vida de luxo aqui não garantiu nada para ele lá. E pelo contrário, né? Pelo contrário. E o Lázaro, que só sofreu, encontra paz. Isso sugere nessa visão que Deus tem um olhar especial para os que sofrem, para os marginalizados. E que a vida aqui, ela conta. Conta e muito. É a chance, talvez a única chance, de mostrar compaixão, de fazer o bem. As escolhas aqui, elas parecem ecoar na eternidade segundo a parábola. Essa inversão leva a um diálogo, né? Uma cena bem dramática no além. O rico e Abraão. Sim, um diálogo crucial para entender a mensagem. O que acontece ali? O rico, em tormento, ele vê o Lázaro lá,
com Abraão. Isso. Ele vê Abraão ao longe e Lázaro com ele. E aí ele clama. Pede ajuda, né? Um pedido quase modesto, se pensar bem. Ele pede para Abraão mandar Lázaro molhar a pontinha do dedo na água, só para refrescar a língua dele no meio daquele fogo todo. Um alívio mínimo. Um pedido desesperado. E a resposta de Abraão. É um não, bem direto. E ele dá duas razões. Primeiro, ele lembra o rico da vida que ele teve. Tipo uma cobrança. Quase uma constatação de justiça retributiva, sabe? Filho, lembra que você recebeu seus bens na vida e Lázaro os males. Agora ele é consolado e você tá aí em tormento. Uma ligação direta vida-morte. E a segunda razão? Essa é fundamental para entender a visão do pós-morte na parábola. Abraão fala de um grande abismo. Um abismo. Um abismo fixo entre eles, de modo que ninguém pode cruzar, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Poxa, isso é... Definitivo. Exatamente. Reforça a ideia da finalidade das escolhas feitas em vida. A interpretação que surge é: não tem segunda chance depois, não tem ponte para cruzar. O destino está selado pelas ações ou inações, né? Como no caso do rico. Principalmente pelas inações nesse caso. O abismo é essa separação total, intransponível. O fascinante aqui é essa ideia de finalidade. Entendi. E aí, percebendo que para ele não tem mais jeito, o rico muda o foco. Sim, ele pensa nos irmãos que ficaram para trás. Ele tinha 5 irmãos. E ele pede o quê? Ele implora para Abraão mandar Lázaro de volta para ir na casa do pai dele e avisar os irmãos, para eles não acabarem no mesmo lugar de tormento. Uma preocupação meio tardia, talvez. Parece que sim, né? Só se preocupa quando a água bate no pescoço dele, literalmente, no caso, o fogo, mas é um pedido. E Abraão, aceita? Não, a resposta é negativa, de novo. E é muito, muito reveladora. Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés e os profetas, o que é isso exatamente? Era a forma como eles se referiam às escrituras hebraicas na época. A lei de Moisés, a Torá, e os livros dos profetas. Ah, entendi. Então, basicamente, Abraão está dizendo, olha, seus irmãos já têm tudo o que precisam para saber o que fazer. Exatamente. A revelação de Deus, os mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, cuidar dos pobres, tudo isso já estava lá, disponível para eles. A palavra de Deus já era o guia, não precisavam de mais nada. Mas o rico insiste, né? Ele acha que um sinal mais forte, talvez. Ele argumenta que não, que Moisés e os profetas não seriam suficientes, mas se alguém voltasse dos mortos, aí sim, aí eles se arrependeriam. Ele aposta no choque do milagre. Exato. Ele acredita que Lázaro ressuscitado convenceria os irmãos. Só que aí vem a resposta final de Abraão, e essa é demolidora. O que ele diz? Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer, nenhuma ressurreição adiantaria. É o que a parábola sugere, né? Se conectarmos isso ao quadro geral, a interpretação é que o problema não é falta de prova, falta de milagre. Qual é o problema, então? O problema é o coração fechado. A falta de disposição para ouvir e obedecer o que Deus já revelou. A resistência a colocar em prática o que já se sabe. Isso é o obstáculo real. A palavra de Deus, Moisés e os profetas, já seria o aviso e o guia suficiente. Esperar um milagre seria quase uma desculpa. É o que a reflexão sugere. Uma desculpa para não levar a sério a orientação que já está ali, na mão deles. Então, o que tudo isso significa? Trazendo para a nossa realidade, para hoje. Qual é a grande lição aqui, segundo essa análise? Olha, a ênfase não é tipo condenar e ser rico, não é isso. O ponto não é a riqueza em si. Mas sim? A indiferença. A atitude do rico diante da necessidade do Lázaro. O pecado central ali foi essa cegueira voluntária. A incapacidade de ver o outro que está sofrendo ali do lado. Exato. De reconhecer a humanidade dele, o pedido silencioso de ajuda e, claro, a consequência disso. Não agir, não ter compaixão. Foi isso que, na história, selou o destino dele. Entendi. A indiferença como o grande pecado.
E a aplicação para hoje vem daí, né? Assim como os irmãos tinham Moisés e os profetas, A gente também tem nossas orientações. sim, seja a Bíblia, para quem segue, sejam princípios éticos universais, sobre cuidar do outro, sobre justiça, solidariedade. A gente sabe o que é certo no fundo. E a fé, ou a decência humana mesmo, tem que virar ação. Tem que se manifestar concretamente. Não dá para ficar só na intenção. A ideia é, não precisamos de milagres espetaculares para sermos bons. Basta olhar em volta. Olhar em volta com atenção e ter a disposição de colocar em prática o que a gente já sabe, agir com compaixão. Isso levanta uma questão importante, né? Várias, na verdade. Com certeza, a própria reflexão que estamos usando nos provoca com isso. Será que a gente está conseguindo ver? Ver os Lázaros de hoje. As pessoas em sofrimento, em necessidade, que talvez não estejam literalmente na nossa porta, mas estão aí, nas nossas cidades, nas notícias, no trabalho. Como a gente está respondendo a isso? Exato. Estamos sendo realmente bons, compassivos com quem está sofrendo perto da gente? A nossa fé, nossas convicções, elas estão virando ação de verdade ou ficam só no discurso? São perguntas difíceis, mas necessárias. Muito. Então, para recapitular, essa análise da parábola de Lucas 16 é um alerta bem sério contra a indiferença, né? Essa cegueira que pode vir do conforto, do egoísmo. Ou só da distração mesmo. E ao mesmo tempo é um chamado para uma compaixão ativa, para a gente agir com base no que já sabe, sem ficar esperando um sinal do céu para fazer o bem. A mensagem parece clara, a orientação necessária já está aí. O que importa é a nossa resposta. Exatamente. E talvez um último pensamento para a gente levar daqui, a parábola fala de um Lázaro ali, visível, na porta. A reflexão nos desafia a pensar nos Lázaros de hoje. Uhum. Se a gente levar isso a sério, como será que reconhecer essas pessoas, essas situações de necessidade, sei lá, refugiados, pessoas em situação de rua, colegas passando por dificuldades que a gente nem imagina, comunidades esquecidas, como isso poderia ou deveria mexer com a nossa rotina? Com as nossas prioridades. Mexer com a forma como a gente vive, gasta nosso tempo, nosso dinheiro. Até nossos padrões de consumo, quem sabe. Que às vezes, sem a gente perceber, ajudam a manter outros invisíveis ou em sofrimento. É ir além daquela caridade pontual, talvez. É pensar em como a nossa vida inteira pode refletir mais consciência, mais compaixão. É uma provocação e tanto, né? Com certeza. Uma provocação importante para a nossa reflexão. Bom, com isso a gente encerra essa nossa análise de hoje, explorando essa passagem tão rica de Lucas 16. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo mergulhar nesse texto. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação.